a medicina hiperbárica, ela não surgiu no hospital, né, ela surgiu a partir do momento que houve uma necessidade, referente a tratamentos de mergulhadores, Sim, tá. Então, assim, imagine, no passado existia o quê? A gente tinha, no caso, a pesca, né, a caça submarina, né, então as pessoas a evolução que foi desde o nado até o mergulho por apneia para poder, né, conseguir garantir sua alimentação, né, as necessidades que foram surgindo, até também para pérolas, né, sim, pegar alguns objetos no fundo do mar, entendeu? E nisso aí, nesses mergulhos foi evoluindo. E a partir do momento que vai evoluindo, aí foi se notando, se você, no caso, eu aumento uma profundidade, aí eu tenho uma determinada pressão, e a partir daí, algumas patologias, alguns problemas podem ocorrer, que é o que a gente chama, né, as doenças descompressivas, o acidente de mergulho, né, se a gente for sintetizar, tá. Então, assim, houve uma evolução. Começou com alguns, sinos, como se fossem, assim, locais, porque a impressão que você tem é como se fosse um sino mesmo, né. sim. Então os trabalhadores iam para alta pra uma profundidade dentro daqueles sinos, ou então caixões pneumáticos também que chamava, e a partir daí, desses sinos, né, começou a haver uma evolução. Aí foi para o escafandro, e a partir daí também houve uma outra evolução que foi o salto, para tornar um mergulho mais autônomo, que foi o aqualung, que foi no caso, né, por Jacques Cousteau, Sim. né, e aí ficou assim, ter aquela necessidade de ter algo que superficializasse, o mergulhador ele estava mais autônomo, ele poderia atingir a profundidade sem ter aquela dependência da superfície. Sim. Entendeu? Então, assim, essa que foi a necessidade. Só em 1960 é que, na verdade, assim, surgiu, no caso, o tratamento da oxigenoterapia hiperbárica no âmbito hospitalar, né, então foi aproximadamente isso. E aí, a partir daí, no Brasil, um dos primeiros centros que a gente teve foi no Hospital Naval Marcílio Dias, que foi a Marinha, né, então aí a gente teve, né, na Marinha, por causa da preocupação dos mergulhadores, principalmente militares também, Sim. né, e aí, a partir daí, foram feitos alguns estudos, e nesses estudos houve uma comprovação, e disso aí gerou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução número 1457 de 1995, né, referente ao tratamento com a medicina hiperbárica. Medicina hiperbárica, terapia hiperbárica, oxigenoterapia, são a mesma coisa? É a mesma coisa, né. A medicina hiperbárica, ela se torna uma área médica, uma especialidade médica, onde se faz um tratamento através do oxigênio. Então, aí, quando a gente pensa em oxigenoterapia hiperbárica, é a gente estar respirando, inspirando um oxigênio em um ambiente pressurizado. Esse oxigênio a 100%, tá? E nisso aí, esse ambiente pressurizado é que tem que ser uma câmara, que a gente pode chamar câmara hiperbárica, e essa câmara hiperbárica, ela pode ser uma de multipacientes, onde vários pacientes fazem o tratamento simultaneamente, cada um com uma poltrona, cada um com sua máscara, né, sendo o ambiente pressurizado com ar comprimido, fornecendo esse oxigênio a 100%, ou então o que a gente chama de câmara hiperbárica monopaciente. No caso, um paciente, somente ele sozinho, dentro de uma câmara menor, e aí ela é pressurizada com oxigênio e daí ela faz o tratamento, tá, parecido com a de multipacientes. Muito legal. Para você agora entender o que é uma câmara hiperbárica, a gente vai apresentar para vocês que estão nos acompanhando um vídeo institucional do Centro de Medicina Hiperbárica Nordeste, É o Centro Hiperbárico do Nordeste. Centro Hiperbárico do Nordeste. Por- É um painel de controle, são vários pacientes no interior daquela câmara. Então vocês dão para você, aqui já temos a câmara de monopaciente, você vê, está colocando o paciente e ele é pressurizado, tá. São os diferentes meios que a gente tem de tratar com a medicina hiperbárica.
tá? É porque, às vezes, as pessoas pensam que, assim: "Poxa, será que qualquer ambiente pressurizado, qualquer câmara", não, ela tem que ter uma característica, certo? Então, a característica dessas câmaras, ela não pode ser uma câmara de lona, de tela, você está entendendo? Então, ela tem que ter uma característica própria para poder fazer o tratamento com a hiperbárica. Quando o paciente, porque a câmara hiperbárica é uma câmara que a gente pressuriza e aí a gente despressuriza, Sim, certo? Então, assim, esse paciente, quando o paciente, a pessoa está, né, no tratamento, no interior de uma câmara hiperbárica, você fornece o oxigênio. Esse oxigênio que você está fornecendo, o que é que ele faz? Esse oxigênio, ele aumenta, no caso, a vascularização, certo? É um trabalho de angiogênese, que a gente chama, certo? A partir daí, ele tem uma ação também bactericida, ele potencializa alguns antibióticos, né. Além disso, ele também estimula, no caso, a produção de fibroblastos, do colágeno, certo? Osteoblastos, tudo isso aí favorecendo a granulação e a cicatrização da ferida. De uma maneira, assim, bem sucinta, essas são todas as ações que tem a quando você fornece o oxigênio. Com a oxigenoterapia hiperbárica, eu tenho uma redução do tempo de internação desse paciente, eu tenho uma isso elevando o quê? A uma redução de custos hospitalares, tenho também a possibilidade de redução de uso de alguns medicamentos de alto custo também, né, fora você, melhorando o quadro clínico do paciente, né, estabilizando aquele quadro clínico, o que está permanecendo o paciente naquela internação hospitalar. Então, eu acho que é o todo, porque o médico ele é preocupado sempre em o paciente estar bem, né, e um melhor resultado para o seu paciente. Então, assim, realmente, precisa, no caso, assim, de mais informações, é isso que a gente procura fazer, a gente sempre se preocupa em fazer isso, né, para poder ficar atento naquele momento que tem a indicação de fazer, a oxigenoterapia hiperbárica. hoje a gente pode dizer que a mesma tecnologia da década de 60 ainda é utilizada ou já sofreu alguma mudança significativa? Ó, mudanças houveram a nível da da própria câmara hiperbárica, tá, né. Existem protocolos, existem tabelas. Hoje em dia, a gente tem desde 1995, mais ou menos 1990, a gente tem a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, certo. Posteriormente a isso aí, a gente tem em 1995, que foi a resolução do CFM, né, com as indicações, né, como um tratamento, com indicação médica e um tratamento para ser, utilizado com a supervisão de médicos, tá. Então, isso aí já foi uma evolução, né. Então, antes ela era somente para acidente de mergulho, as doenças descompressivas, tinha uns casos específicos. E aí passou a ter umas outras patologias para poder ter, né, esse tratamento, essa cobertura como um tratamento coadjuvante. São Olha só, eu acredito que algumas vezes o que acontece é a falta mesmo de informação, né, porque assim, ó, hoje em dia as informações estão, assim, globalizadas, vamos dizer, né. Então, assim, o paciente também ele tem que ter, claro, ele tem o médico dá assistência, o médico que está acompanhando, né, mas muitas vezes o que eu estou percebendo hoje em dia é que o paciente ele tem algumas informações, então às vezes ele procura conhecer, saber o que é esse tipo de tratamento, quando ele, não seria naquele tempo exato, mas seria posteriormente, quando a depender da evolução dele, ele vai procurando tratamentos diferentes, e aí surge a medicina hiperbárica nessa procura dele, tá. Então eu acho que, assim, a falta mais não é o acesso, eu acredito que seja a falta de informação mesmo.